construtivismo é baseado nos estudos de Jean Piaget, que é um biólogo suíço que estudou o processo de aquisição de conhecimento no ser humano. Nos seus estudos, ele constata que o aprendizado não ocorre de forma passiva, ou seja, você precisa de um mediador, que é o professor, para que você possa adquirir algum conhecimento. Ele diz que para aprendizado ser de qualidade, você precisa de um desenvolvimento global do indivíduo, ou seja, tanto nos aspectos cognitivos, sociais e efetivos do aluno. Além de instigar discussões sobre a realidade na qual ele está inserido, né? E, de modo geral, o aluno é o centro de aprendizado. Piaget também divide em 4 estágios o processo de desenvolvimento infantil, né? No primeiro estágio, você tem o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, que é quando o bebê está desenvolvendo os reflexos neurológicos básicos. No segundo estágio, o pré-operatório, de 2 a 7 anos, e que, além de desenvolver algum plano de elaboração de ação, né? Além da elaboração de um plano de ação, ele já tem a aquisição da linguagem. O operatório concreto também, que vai de 7 a 11 anos, que a criança já desenvolve a capacidade de noção de tempo e espaço. No operatório formal, que vai dos 12 anos em diante, que além da apreensão das capacidades anteriores, ele também tem a capacidade de desenvolver hipóteses em observações da realidade. Além de Piaget, tem outros estudos que também influenciaram no construtivismo, né? O estudo de Levi Vygotsky, que é um psicólogo russo, que ele defendeu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, na qual ele diz que há uma diferença naquilo que o aluno já sabe e daquilo que ele está próximo de conseguir fazer, né? E que para ele conseguir fazer algo, ele precisa de alguém ajudando, que logo depois ele vai poder fazer sozinho, que seria o professor. Esses conceitos foram introduzidos na educação física por João Batista Freire, no livro Educação de Corpo Inteiro. Ele aborda principalmente a pedagogia do movimento na primeira e na segunda infância, e na qual ele praticamente ele discute sobre como o jogo é o principal modo de ensinar na educação física. Referente à pedagogia do movimento na primeira infância, é necessário primeiro citar alguns temas referentes ao assunto para poder dar desenvolvimento a ele mesmo. Primeiro, que a criança entra no mundo de fantasia e sua parte de imaginação é muito utilizada e desenvolvida. Segundo, que é justamente na primeira infância que a base de conhecimentos que a criança vai possuir vai ser inicializada. É importante também citar que a autocentração é muito comum nessa primeira fase. É importante ela permanecer nesse primeiro momento, mas para o prosseguimento do resto da vida da criança, no desenvolvimento da adolescência e da fase adulta, já não é necessário, não é tão desejável essa autocentração. O autor também cita que nessa fase não existe a padronização do movimento. Ele diz que isso acarretaria na padronização do mundo e diz que geralmente as crianças nessa primeira fase possuem apenas uma esquematização de movimentos, que vão acabar dependendo de alguns fatores, como recursos biológicos, recursos psicológicos ou o ambiente que ela vive. Outra parte muito importante de citar é a marca do símbolo. Quando a criança na primeira fase, na primeira infância, consegue atingir a marca do símbolo, que é o quê? Ela consegue identificar qualquer tipo de figura, somente ouvindo ela, sem necessariamente precisar ver aquela figura. Tem sua importância para poder entrar no período pré-operário, que é entre os 1 e 2 anos, até o período operário propriamente dito, que é justamente quando a criança atinge a marca do símbolo e junto ao cumprimento dessa marca, ela consegue desenvolver raciocínio lógico, a cooperação. Também a importância dos jogos e brinquedos, que nessa fase aqui, na primeira infância, a criança está desenvolvendo muito sua parte da imaginação, e essa parte de jogos, como amarelinha, pega-pega e tudo mais, acaba desenvolvendo muito mais a parte cognitiva da criança cognitiva e social da criança na primeira infância. O autor cita que a educação física, nesse primeiro momento, deve ser ensinada como todas as disciplinas. Claro que as habilidades motoras devem ser aprimoradas, mas também não deve se esquecer da parte cognitiva, social e afetiva. O esconde-esconde é uma brincadeira que ilustra bem a imagem que a criança tem do próprio corpo. Porque você pode reparar que quando ela é pequena, ela normalmente esconde só o rosto, achando que isso é suficiente. Quando que
quando ela começa a se desenvolver, a parte motora dela e a de noção corporal, ela começa a se dar conta que ela também precisa cobrir as outras partes do corpo se ela quiser ganhar na brincadeira. O autor também fala do material pedagógico que o professor pode usar nas aulas dele. Ele fala que não precisa ser nada muito específico, não precisa de nada caro, assim. Ele pode usar pneus, latinhas, caixa de papelão ou qualquer outro tipo de material que ele consiga usar de uma forma criativa. E ele fala que o professor precisa ser criativo, isso é fundamental, que ele precisa conseguir trabalhar com esses materiais que ele tem e que ele precisa não se prender tanto às regras do jogo se ele quiser, né, manter a atividade. Às vezes ele pode acabar mudando para a atividade não se tornar uma maçante para os alunos. O autor também fala do jogo de construção, em que a criança procura reproduzir de forma mais fiel possível as coisas imaginadas e que ela se dá na passagem da primeira para a segunda infância, que é mais ou menos em torno dos 5 anos de idade. E agora a gente vai falar da pedagogia do movimento da segunda infância, que é a época do 1º ao 5º ano, o primeiro ano do ensino fundamental. E o autor do texto ele traz a primeira discussão de quem deve dar a aula de educação física. Ele divide entre especialistas que são formados em educação física e um professor único para todas as matérias. Ele afirma que os dois são incompletos, que o especialista ele tem uma excessiva preocupação com o biológico e esquece a sua função de pedagogia, de ensinar o aluno, e o professor único de todas as matérias ele acaba esquecendo um pouco das atividades físicas e da importância da educação física para os alunos. Logo em seguida, o autor ele afirma que a educação física ela tem a parte da educação do movimento e da educação pelo movimento, mas que ela não é nenhuma e nem a outra, é da união das duas que forma a educação do corpo inteiro, que esse é o foco ideal para os nossos alunos. Ele também afirma que a partir da segunda infância, a representação deixa de ser fantasiosa e passa a ser simbólica. Os alunos deixam de acreditar só em ficção e passam a acreditar em fatos mais concretos. A partir daí, as atividades mudam e passam a ser atividades com cordas, por exemplo, pular corda, atividades com bolas, tanto esporte, futebol, como atividades como queimada ou outros tipos de atividades que utilizam a bola, atividades com bastão, que podem ser de equilíbrio, evitar de cair no chão, e atividades com arcos, aqueles no chão, para desenvolver a atividade motora das crianças. Depois de discutir a educação física na primeira e na segunda infância, o autor propõe várias discussões na parte final do livro, entre elas a respeito do jogo. Ele usa a classificação do Piaget sobre os tipos de jogos, que os divide em 3 tipos. Jogos de exercício, que são jogos que as crianças fazem como que para não esquecer movimentos que ela já aprendeu, pela pura e simples repetição do movimento. Jogos simbólicos, no qual a criança, quando adquire o símbolo, ela já começa a pôr o valor simbólico no exercício que ela faz, e jogos de regras, que já são da fase da socialização, onde qualquer violação a uma regra imposta pelo grupo constitui uma falta. Isso ele fala sobre os jogos de construção, que ele coloca na categoria entre os jogos simbólicos e os jogos de regras. Quando a criança está ainda muito autocentrada, o jogo de construção ele ainda está numa fase meramente simbólica. Quando essa construção já passa a ser coletiva, ele se encaixa no jogo de regras. E ele fala das funções do jogo. Ele fala do aprendizado que é obtido quando há repetição e ao erro e ao acerto, e o jogo serve para exercitar e desenvolver a função cognitiva do aluno. Ele também, falando em cognição, ele fala que o que resta da ação física é o que você pode abstrair dela. Ele fala de vários jogos relacionados à cognição. Como a amarelinha, tanto o ato de lançar como o ato de saltar exige uma coordenação motora bem fina. Ele fala do dia e noite, que é quando você quando 2 grupos de criança perseguem uma outra a partir de um comando que exige uma reação rápida dos esquemas motores que ela aprende. Ela fala de diversos saltos, salto em distância, salto por progressão em altura, em distância, que vai dando à criança essa cognição, e de pega-pega, que a criança tem que ter uma boa relação com o espaço. Continuando as discussões propostas, ele fala de matricidade. Ele usa uma definição de que a matricidade é uma procura intencional do mundo para a pessoa realizar, para ela realizar-se. Ele inclusive fala que a educação física deve buscar aí o seu caminho, porque hoje se foca muito na anatomia, fisiologia, e na verdade o movimento ele não é uma coisa separada, ou seja, existe
um objeto, existe a pessoa ou a parte dela, e a fusão das duas é o movimento. A cultura infantil, ela, na opinião do autor, ela tem que ser usada para criar situações que o educador deseja exercitar. Por exemplo, jogos de corrida, como apostar corrida, corrida de revezamento, jogos de saltos, que a gente já falou antes, salto em distância, salto em altura, jogos com giros, jogos com lançamentos de diversos objetos, diversos aparatos, como massas, bolas. Ele fala também de competição, que hoje tem-se uma abordagem de que tem que se negar a competição, que a criança não pode ser submetida à competição. Só que isso, na visão dele, é como negar um problema simplesmente omitindo sua existência, então não é interessante. O problema atual, na verdade, é a forma degenerada que a competição tem na sociedade, com uma supervalorização dos vencedores em detrimento dos perdedores. Ele fala aqui da importância do vencedor e da importância do vencido, porque sem um vencido não haveria competição. Se existisse somente um vencedor, a competição não existiria. E que é um elemento que tem que ser usado na educação física, porque a competição ela vai levar à cooperação. Ele também aborda outros aspectos, como legislação da educação física, socialização, afetividade. Então, é uma obra bem ampla e que acabou se tornando referência para a abordagem construtivista da educação física. Para encerrar, a gente conclui falando que a criança é especialista em brinquedo. Então, toda a abordagem do Freire, ela se baseia nisso, de trazer a criança, trazer a cultura dela para a escola. E a abordagem construtivista ela se relaciona com outras abordagens criadas na década de 80, em oposição a uma cultura muito esportivista que havia até então. Se fala da abordagem desenvolvimentista, da crítica inspiradora, entre outros que surgiram na década de 80 e depois.